Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao Saber Direito Responde. Eu sou o Denis França, professor de Direito Administrativo e advogado da União. E nós gravamos essa semana um programa Saber Direito discutindo alguns temas do direito administrativo que foram abordados recentemente como precedentes vinculantes no Supremo Tribunal Federal e no STJ, ou seja, aqueles precedentes repetitivos que devem ser observados pelos demais tribunais e juízos. Agora, no Saber Direito Responde, nós vamos ter a oportunidade de ouvir perguntas de estudantes sobre alguns desses temas e outros também do direito administrativo, enriquecendo esse nosso debate. Para isso, nós estamos aqui hoje com a companhia do William Alves, que é estudante de Administração Pública. William, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professor. E também da Juliana Moraes, estudante de Direito. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, professor. É muito interessante a gente fazer esse bate-bola com eles, porque vejam que importante. Além de podermos debater com a Juliana, que é estudante de Direito, outros alunos que vão mandar as suas perguntas por vídeo, temos também a possibilidade de conectar essa discussão com profissionais de outras áreas, que é o caso do William, que cursa Administração Pública. Então, para que a gente possa começar, eu passo a palavra para o William e peço que ele faça a primeira pergunta. É necessário cargo ou função pública para o exercício da atividade administrativa? William, o exercício da atividade administrativa, de fato, se dá no bojo da administração pública, em geral, por servidores que possuem os cargos públicos. Mas, a rigor, a administração pública não é tão fechada assim. E existem muitos outros colaboradores que atuam nas atividades administrativas que não necessariamente estão vinculados à administração pública por esse tipo de vínculo. É o caso das entidades chamadas paraestatais ou os particulares que estão em colaboração com o poder público, organizações sociais, entidades da sociedade civil de interesse público, as organizações da sociedade civil de interesse público, popularmente chamadas de OCIPs, que muitas vezes colaboram com a administração pública, ajudam a desempenhar as funções públicas e não necessariamente aqueles colaboradores possuem cargos públicos. Então, apesar de ser comum, e a maioria dos servidores efetivamente ocupa um cargo ou alguma coisa desse tipo, um emprego público, algum outro tipo de vínculo, não necessariamente todos os que estão envolvidos na concretização da atividade pública detêm cargos públicos. Bom, agora nós vamos chamar uma pergunta que foi feita por algum estudante de qualquer parte do Brasil, que nós vamos ver agora no vídeo. Vamos ver. Meu nome é Sofia. Eu faço Direito no Mackenzie, em São Paulo, estou no 6º semestre. Dentro do Direito, eu gostaria de seguir a carreira de advogada. E sobre o Direito Administrativo, eu gostaria de saber do professor Denis sobre o fornecimento de medicamentos do Estado, que é um direito que o Estado tem de fornecer às pessoas os medicamentos. E em muitos casos, famílias carentes que não possuem recursos para bancar medicamentos, e esses medicamentos às vezes são indispensáveis para que eles prossigam com o tratamento e tudo mais. Então, a maioria das vezes eles entram na justiça, exigindo do Estado para que preste esse serviço para eles, para que forneça o tipo de medicamento que seria indispensável para a saúde da pessoa. E muitas vezes o que a gente tem visto é o Estado utilizando a teoria da reserva do possível para se esquivar dessa obrigação, para não fornecer o medicamento para as pessoas. E eu gostaria de saber até que ponto é o dever do Estado fornecer esses medicamentos e como se mensura a teoria da reserva do possível no caso concreto. Pessoal, olha que interessante a pergunta da Sofia. Um abraço para você, Sofia. Muito obrigado pela pergunta. Nós até tivemos a oportunidade de tocar alguns desses assuntos, importantíssimo tema que ela abordou, na aula 5 do programa Saber Direito que gravamos sobre jurisprudência vinculante no direito administrativo. De fato, nós temos muitos problemas hoje em dia na execução, na prestação dos serviços de saúde, fornecimento de medicamentos e de outros serviços ali associados à saúde para a população. Nós sabemos que os recursos orçamentários, eles não são infinitos. O dinheiro não brota em árvore ainda, Quem sabe um dia a gente chegue lá. E, de fato, vamos ter que fazer escolhas difíceis. Já que os recursos são finitos, vamos ter que escolher onde e como aplicaremos esses recursos. Essa, sem dúvida, é uma das atribuições mais importantes do Poder Legislativo e do Poder Executivo, quando definem as atividades prioritárias que vão ser efetivamente concretizadas.
Mas, como ela disse, é muito frequente que o poder público, que a gente frequentemente chama também de a fazenda pública, apresente algumas objeções ao cumprimento dessas prestações. Então, imagine comigo, alguém ajuiza uma ação pleiteando um determinado medicamento. O poder público vai dizer, olha, aqui deve ser respeitado o princípio da reserva do possível. Não tem como prestar esse medicamento porque vai faltar. O cobertor é curto, é o que dizem, né? É o que dizemos. Vai faltar em alguma outra área. Mas, na verdade, pessoal, eu me sinto no dever de explicar para vocês que o princípio da reserva do possível, segundo grandes estudiosos, vem sendo utilizado no Brasil de uma forma um pouco deturpada da sua origem, que é a alemã. E não quer dizer, e o judiciário tem sido muito firme nesse sentido, que determinadas prestações que envolvem a manutenção da vida possam ser recusadas com base nessa alegação. Então, meus amigos, em suma, sem dúvida, nem todas as prestações requeridas ao Poder Judiciário de Saúde vão ser efetivamente oferecidas. Mas, de fato, a tendência tem sido essa, de se garantir a prestação desses pedidos que envolvem medicamentos, coisas que associam a vida, a manutenção da vida, da integridade física, mas observados alguns requisitos que são temperamentos, não do simples fato da reserva do possível, não que o poder público vai dizer, olha, isso não tem como fazer porque eu estou investindo em outras coisas, não, a alegação não pode ser feita assim, porque afinal de contas o direito à vida é muito básico, mas para que também não haja abusos, por exemplo, com pedidos de medicamentos totalmente desproporcionais. Essa tem sido a tendência da jurisprudência nesse assunto. Muito bem, meus amigos, superada mais essa pergunta, eu passo agora a palavra para a nossa companheira Juliana, que vai fazer uma pergunta também. Professor, no caso de recursos especiais, os tribunais de origem precisam necessariamente citar a decisão do STJ? Meus amigos, a pergunta da Juliana é muito a propósito, muito propositada, melhor dizendo, porque nós estamos justamente conversando sobre os precedentes vinculantes, ou seja, aqueles que têm o condão de obrigar juízos e tribunais a seguir o que foi definido pelos tribunais de superposição, no nosso caso aqui, STJ e STF. Juliana, na verdade, o que os tribunais e juízos de origem vão ter que fazer, em primeiro lugar, é verificar se aquele caso que foi submetido à apreciação encontra similitude com algum precedente que já foi julgado no sistema dos recursos repetitivos, um recurso especial repetitivo ou um recurso extraordinário dotado de repercussão geral. Segundo as atuais disposições do Código de Processo Civil, é fundamental que isso seja respeitado. Mas veja, é possível que ao analisar o caso que lhe foi submetido, o juiz identifique particularidades, diferenças essenciais que podem gerar a necessidade de que a decisão seja diferente. É a necessidade de fazermos a distinção. E se o juízo identificar que aquele precedente, por mais que tenha semelhanças, não deve ser aplicado, ele vai poder aplicar. Ou melhor, ele vai poder recusar a aplicação e dar uma nova decisão, em outro sentido. Mas ele vai precisar fundamentar isso adequadamente. É uma previsão que existe até lá no artigo 489, que trata das regras da fundamentação das decisões judiciais. Então, a decisão vinculante deve ser conhecida, deve ser mencionada, seja para que possa ser invocada, vou decidir desse jeito porque há uma decisão vinculante nesse sentido, seja para que se decida de uma maneira diferente, vou decidir de outra maneira porque esse caso apresenta peculiaridades e, portanto, é diferente também. Muito bem, respondida mais essa pergunta, vamos chamar a pergunta de mais um estudante que mandou para a gente pelo vídeo. Vamos ver. Meu nome é Thompson Maximilian, sou estudante do curso de Direito pela Faculdade UniHorizontes em Belo Horizonte. Atualmente estou no 4º período do curso e após a minha formatura pretendo seguir a carreira de magistrado. A minha primeira pergunta, professor Denis França, eu gostaria de saber se o poder regulamentar e o normativo são sinônimos. Muito legal, pessoal. Obrigado ao Thompson pela pergunta que nos enviou. De fato, nós aproveitamos uma das aulas em que trabalhamos aqui a jurisprudência para falar um pouquinho de temas que estão relacionados aos poderes da administração. É bom que nós reconheçamos o seguinte, nós, como seres humanos dotados de existência física, temos alguns poderes. Temos poderes de nos expressar, temos poder de nos relacionarmos uns com os outros, de utilizarmos o nosso físico. Mas e o Estado? A administração pública, como as empresas, é um ente imaginado, hipotético, que a gente constrói por uma construção jurídica mesmo, mas ele não existe na prática. É necessário que a administração pública receba alguns poderes, e esses poderes vão permitir que a administração pública haja
para atingir seus objetivos. A pergunta dele foi no sentido do poder regulamentar e do poder normativo, que para a maioria da doutrina administrativista são tomados como sinônimos. A ideia é que a lei define uma série de conceitos básicos, respeitando o princípio da legalidade, mas isso não quer dizer que a lei possa definir todos os pormenores de sua aplicação. Então, vocês imaginem, por exemplo, que a lei define que uma determinada repartição pública deve funcionar 40 horas por semana, os servidores devem trabalhar 40 horas por semana. Mas será que é das 8 às 18? Ou será que em determinados lugares que as pessoas acordam mais cedo é das 7 às 17? Às vezes para dar tempo de ir para a praia. Ou tem lugares que é só na parte da tarde? Haverá peculiaridades. É muito normal que essas peculiaridades, esses pormenores, sejam definidos por base dos regulamentos. É o exercício do poder normativo da administração. Tradicionalmente, se fala em poder regulamentar como o poder normativo que repousa nas mãos do presidente da República. A cabeça da administração pública federal, digamos assim, o mais alto grau hierárquico da administração pública federal, regulamentando, exercendo seu poder normativo diretamente das previsões legais. Chegou o momento de eu convidar o nosso companheiro William, presente aqui no estúdio, estudante de administração pública, para fazer mais uma pergunta. Professor, você entende que a judicialização do fornecimento de medicamentos, ele é uma demonstração clara da falta de gestão do serviço público? Mais uma pergunta muito interessante que toca no fornecimento de medicamentos e é muito natural que essa pergunta venha à tona, porque afinal de contas é algo muito presente na vida das pessoas. Muitas pessoas precisando de algum tipo de tratamento ou medicamento e o poder público não conseguindo oferecer para todo mundo. Por que será que isso acontece? William, eu acredito que nós vivemos essa situação de escassez. É algo que nós até já comentamos. E a dificuldade de conseguirmos implementar tudo ao mesmo tempo. Agora, de fato, em alguns casos, a dificuldade está relacionada à capacidade de gestão do administrador público. É muito comum, por exemplo, e é amplamente aceito pela jurisprudência dos tribunais superiores, que o Ministério Público ou a Defensoria Pública ajuizem ações para garantir o fornecimento do mínimo. Vocês imaginem, meus amigos, o fornecimento de um medicamento para uma doença que é muito abundante na população, para a diabetes. E o poder público sabe que há milhares de pessoas sob sua responsabilidade que têm aquele problema de saúde e dependem daquele medicamento até para sua sobrevivência. Será que quando o poder público se omite e não age preventivamente, não atua de maneira na frente do problema, ele não está falhando nessa prestação? Então, tentando direcionar no que você colocou, o problema da judicialização das políticas públicas de saúde ele é muito grave, porque ele é muito amplo, são muitas as demandas, mas há todo tipo de problema, ou melhor, todo tipo de razão que vai explicar por que esse problema se tornou o que se tornou. Em primeiro lugar, a escassez de recursos, que nós já comentamos algumas vezes. Em segundo lugar, acho que tem a ver com o que você perguntou, as dificuldades de gestão que são típicas da administração pública. E sempre é possível melhorar essas práticas. Em terceiro lugar, é muito frequente também a gente observar uma certa falta de isonomia. Por exemplo, aqueles cidadãos que têm mais facilidade para manejar o judiciário, eles acabam conseguindo conquistar o fornecimento desse medicamento que pleiteiam, e isso, o cobertor é curto, né? Vai fazer com que falte a verba para uma outra determinada ação. Com base nisso tudo, pessoal, nós podemos concluir que esse problema é muito grave, não tem solução simples, mas o Poder Judiciário tem atuado de maneira muito firme para garantir, por meio da administração pública, no mínimo, o fornecimento do básico, sem exageros para que não falte para os outros, mas o fornecimento daquilo que é efetivamente considerado essencial. Meus amigos, é hora de chamarmos um intervalo e logo depois a gente volta com o segundo bloco do nosso Saber Direito Responde. Até já! Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou Denis França, professor de Direito Administrativo e advogado da União, e estamos de volta com o segundo bloco do nosso Saber Direito Responde. Nós vamos aproveitar a presença de dois estudantes aqui no estúdio e eu já passo, desde já, a palavra para a nossa amiga Juliana, que vai fazer mais uma pergunta. Professor, atualmente, o direito dos administrados se limita à eventual fiscalização
de ilegalidade da gestão pública? Uma questão bem interessante, se a gente observar que a administração pública deve ser vista como uma extensão da própria população. O Estado, ele não existe, ele não é um fim em si mesmo. Ele existe como a reunião de tudo aquilo que nós, como sociedade, definimos como importante. De fato, o administrado, ele precisa se relacionar com a administração pública. Imagine, quando você tira uma carteira de motorista, ou pede um alvará para determinada construção, ou alguém quer instituir um estabelecimento comercial, e aí lá vai ter fritura de pastel, tem que instalar uma coifa com mínimas características ali que respeitem a saúde pública. Então, nós estamos o tempo todo em relação com a administração pública. Isso é um fato das nossas vidas. É bem verdade que no direito administrativo nós procuramos casar bem precisamente as necessidades da administração, que estão pautadas pela supremacia do interesse público, com as necessidades da população também. O cidadão não pode ficar oprimido diante das necessidades da administração pública. E o princípio da legalidade deve ser observado, mas ele não é suficiente. Sem dúvida nenhuma, é importante que não apenas o princípio da legalidade, mas todos os outros princípios que informam a administração pública entrem em campo para garantir que essa relação do administrado com a administração pública se dê de maneira harmoniosa, atendendo os reclames da população. Por exemplo, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa, que são super importantes para que o administrado seja efetivamente bem tratado, sem arbítrios estatais, sem abuso de poder, sem que o administrado, por sua condição de inferioridade em termos hierárquicos, não hierárquicos tecnicamente, mas a administração é muito mais forte que ele não seja oprimido por isso. Muito bem, vamos chamar então mais uma pergunta que nós vamos ver agora no vídeo. Professor, a minha segunda dúvida é para os casos em que o Estado entra com direito de regresso contra os agentes públicos que tenham praticado ilicitude com dolo ou culpa. Mas para os casos em que a prática, o ato ilícito, estão amparados pelas causas de excludente de ilicitude. Eu gostaria de saber como que fica a responsabilidade civil do Estado para estes casos. Meus amigos, a segunda pergunta que a Sofia nos trouxe, eu agradeço mais uma vez a ela pela atenção de nos ter enviado essa pergunta, tem a ver com o tema responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil é um tema muito antigo, que existe desde o direito romano, e é mais ou menos baseado no seguinte: se alguém causa dano a outrem, esse alguém que causou o dano tem que reparar esse dano. Afinal de contas, vamos recuperar o status quo antes, quer dizer, como as coisas eram antes daquele dano que foi causado, para que ninguém seja prejudicado por ninguém. A responsabilidade civil do Estado tem um regramento próprio que está estatuído na própria Constituição Federal. É o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que diz que as pessoas jurídicas de direito público e as concessionárias, mesmo que de direito privado, mas que prestam serviços públicos, respondem pelos danos que causarem de maneira objetiva, ou seja, basta que seja detectado o dano, a conduta do poder público e o nexo de causalidade entre dano e conduta para que o poder público tenha que reparar o dano que causou a algum particular. Acontece que isso é o que nós chamamos de responsabilidade civil objetiva e ela é predominante em termos de responsabilidade civil do Estado. E aí? Será que quando o poder público causa um dano a alguém não tem um servidor envolvido? Sempre tem. Vamos imaginar um exemplo bem corriqueiro que seria um carro que se envolveu num acidente. Então você imagine que o carro de uma determinada repartição pública, transitando por uma via, desrespeitou as regras de trânsito e causou uma colisão, causando prejuízo, portanto, ao dono do outro carro. O poder público vai ter que pagar de maneira objetiva, ou seja, não tem que demonstrar culpa ou dolo. O chamado elemento subjetivo, que é a culpa ou o dolo, realmente ele poderia ter evitado aquilo, ele fez de propósito, que é o dolo, ou aquela coisa meio Chaves, assim, sem querer querendo, que é a culpa, ele não queria fazer, mas acabou fazendo, não precisa ser provado. Mas a própria Constituição da República prevê que nos casos em que o poder público tiver que responder objetivamente por algum dano, o servidor envolvido vai ter que reparar o dano que o poder público sofreu. Nesse nosso exemplo, o carro do poder público bateu no carro do particular, o particular mostra que teve um prejuízo lá de R$10 mil, o poder público vai ter que pagar esse prejuízo, mas ele vai investigar. Se ele detectar que o servidor agiu com culpa ou dolo, ele vai cobrar aquilo do servidor. Para a gente finalizar e chegar no ponto que a Sofia nos perguntou,
ela falou de excludente de ilicitude, e aí nós temos que fazer uma distinção, se estamos no campo do direito penal ou do direito civil. As excludentes de ilicitude do direito penal não necessariamente vão repercutir no campo civil. É possível que não haja uma exclusão do ponto de vista de constituir um crime, mas mesmo assim seja provada a responsabilidade do servidor e ele vai ter sim que fazer o ressarcimento. O importante é nós nos lembrarmos da independência das instâncias. A apuração da instância civil, em que o poder público vai buscar a reparação do que gastou, é independente, mas é claro que a depender da conclusão do processo penal, ela pode repercutir, protegendo o servidor e impedindo que ele tenha o dever de ressarcir. Muito bem, respondemos mais uma pergunta do vídeo e eu aproveito para passar a palavra para o nosso colega William, que vai fazer mais uma pergunta. Professor, o controle social da administração pública, mais conhecido popularmente como controle popular, pode ser exercido através apenas de órgãos de controle? Meus amigos, a pergunta do William, mais uma vez, é muito adequada, porque nós vivemos tempos em que é necessário fortalecer a percepção da população em relação ao papel dela sobre a administração pública. Não adianta nós pensarmos que a administração pública é o outro, como nós já comentamos aqui, e ficarmos aguardando posturas ativas passivamente. É importante que a população participe. E é exatamente essa a ideia do controle social que ele trabalhou. Como a sociedade pode atuar para garantir que os administradores públicos, os gestores, a administração pública como um todo, haja em conformidade com a Constituição e com as leis. William, nós temos no nosso próprio sistema constitucional o desenho de muitos mecanismos voltados para esse controle. A doutrina do direito geralmente faz referência aos mecanismos de controle, instrumentos bem práticos como o mandado de segurança, a ação popular, a ação civil pública, apesar de que a ação civil pública não pode ser manejada pelo cidadão, mas ela acaba podendo derivar de uma ação do cidadão que reclamou, por exemplo, no Ministério Público, e o Ministério Público, a partir daquilo, propôs uma ação civil pública. E há outros meios ainda. O direito de pedir informações à administração pública, ele é muito importante para que nós possamos fazer esse controle. E há outros. A gente poderia citar aqui ainda muitos exemplos, como oferecer denúncias do cidadão direto perante as cortes de contas. Agora, a questão de nós podermos fazer isso mais ou menos diretamente, ela está associada à nossa percepção de que são os próprios órgãos, os próprios poderes da República que vão poder manejar isso. Então, vocês imaginem que um determinado gestor tenha tomado uma decisão de forma totalmente arbitrária, desencontrada do interesse público e cujo objetivo era um benefício pessoal. Então, de vez em quando, nós vemos alguns casos assim, de um político que alugou, por exemplo, um prefeito que alugou uma residência porque é de um parente, ou de um governador que favoreceu a licitação de uma empresa que também é de um parente, alguma coisa nesse sentido. Geralmente, como a administração pública ela tem as prerrogativas e os poderes dela, o próprio controle social vai ser mais efetivo quando ele manejar os instrumentos. Uma ação judicial qualquer, a denúncia ao órgão correto, que pode fazer alguma coisa. Tem mecanismos de coerção para garantir o respeito ao que é importante ali para a administração pública. Mas nós não podemos desprezar o valor da força do povo. O povo tem força nas ruas, a sociedade tem como controlar por meio das redes sociais, provocando, perguntando, indagando, fazendo muitos pedidos de informação, sem dúvida nenhuma, isso deixa a administração pública atenta e é mais um mecanismo que incentiva o respeito às regras legais e constitucionais. Bom, vou aproveitar então para chamar mais uma pergunta da nossa colega Juliana, que está aqui no estúdio. Professor, quando a própria sociedade provoca e cobra a atualização do mecanismo de censura sobre atos ilegais da administração pública, quais medidas são tomadas? Muito bem, eu fico muito feliz de ver que nós podemos conduzir aqui a nossa conversa no sentido de refletir sobre o controle da administração pública. É um tema muito importante para nós. A pergunta da Juliana tem a ver com algumas coisas que nós já conversamos aqui. E tudo vai depender do caso concreto. Então, você imagine que os cidadãos descobriram que um determinado administrador público, ao invés de asfaltar a estrada que leva até a escola, asfaltou a estrada que leva à sua própria fazenda. Infelizmente, alguns casos assim acontecem ainda. Os mecanismos vão depender do que vai estar disponível ali naquele momento. O cidadão, ele pode ajuizar uma ação popular. Se ele ajuizar uma ação popular, provavelmente ele vai fazer para o juiz pedidos como suspensão da obra,
vamos parar tudo para ver, há indícios aqui de uma irregularidade, para que aquilo possa ser efetivamente direcionado para o que é o correto, o que é o escorreito, o que está conforme o direito. Observado sempre princípios como o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, todos esses princípios estão caros à administração pública, inclusive o princípio da publicidade. Como a administração pública vai conseguir controlar tudo isso que nós conversamos aqui hoje, se ela não souber como a população vai poder controlar, melhor dizendo, a administração pública, se ela não souber efetivamente o que a administração pública faz. E era isso, meus amigos. Muito bem, eu agradeço a vocês pela atenção, por estarem aqui conosco. Agradeço mais uma vez ao William e à Juliana, aos colegas também que nos mandaram as perguntas pelo vídeo e espero que vocês tenham aproveitado o nosso debate de hoje. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um abraço para todos e até! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.